Estamos de volta com o programa Vida e Saúde. Agora a gente vai para o nosso quadro semanal sobre reprodução assistida. A gente está recebendo aqui o obstetra, o Dr. Everardo Guanabara, para uma conversa sobre gravidez de gêmeo, que é tão comum, né, em casos de fertilização. Dr. Everardo, eu gostaria de saber quais são as principais orientações para quem está numa gravidez gemelar de muitos bebês. Bom, a primeira consideração que a gente tem que fazer é que, digamos assim, a gravidez por si só é um motivo bastante animador, né? Porque, digamos assim, quando você vai para a maternidade, você vai para ganhar alguma coisa. Diferente quando você vai para o hospital por algum outro motivo, né? Você tem medo de perder alguma coisa. Mas na gravidez da reprodução assistida, você tem no contexto aquela questão da insegurança, porque você procurou um meio, digamos, alternativo para ter uma condição que você não conseguiu ter naturalmente. E aquilo já causa um certo estresse. Na gravidez, quando você faz a reprodução assistida, né, fruto da reprodução assistida, você tem naturalmente um aumento da taxa de gestações gemelares. Tanto quando você faz somente a indução da ovulação, quanto você vai usar alguma técnica de reprodução assistida. E isso, digamos assim, vai gerar um cuidado maior por conta daquela equipe que vai prestar assistência àquela gestante. Por quê? Porque uma gravidez só de cada 10 pacientes, uma já vai complicar. Isso, digamos assim, por conta dessa adaptação do organismo da mãe. Que é uma mudança, né? Brusca no organismo. Aquele período momentâneo. Imagine você com 2 ou 3 conceptos, né? Então vai ser, digamos, 2, 3 vezes mais riscos para aquela paciente. Então o cuidado da equipe vai ser, digamos, um cuidado, digamos, redobrado por conta daquela condição. Claro, não é sempre que isso vai acontecer, mas está descrito na literatura que você vai ter um aumento mesmo de taxas de gemelaridade na reprodução assistida. Tem alguma explicação esse aumento do gravidez de gêmeos quando a pessoa parte para um procedimento de reprodução assistida? Pode estar relacionado tanto, digamos, a um estímulo maior quando você induz uma ovulação, né? Você aumenta as taxas de FSH, né? E aí isso vai captar mais folículo, como também a própria manipulação do produto conceptual gera isso de forma espontânea. Então você tem que estar preparado para esse acontecimento, você obter como resultado da reprodução assistida a gemelaridade. Se você tem uma tendência, por exemplo, na minha família já tem vários, né, casos de gêmeos e tudo, partir para a reprodução assistida, isso pode trazer mais essa possibilidade? Se você vem de uma família de pessoas, principalmente do lado materno, onde suas tias, suas irmãs, sua mãe teve casos de gemelaridade, aquilo vai contar ponto para que aquilo se repita, né? Aconteça novamente, tem uma recorrência em você ou nas suas filhas. No caso da componente paterno, o homem em si, ele não, digamos, não tem tanta importância, tanto valor nesse acontecimento, mas, digamos, se na família dele tem aquilo, né, as filhas dele teriam, digamos, esse maior percentual herança, né? de contribuir para a gemelaridade. Ele não, ele casando com você, ele não teria, mas a filha de vocês teria mais chance. Teria mais chance. E normalmente quando a mulher parte, às vezes tem um fator idade muito forte, parte para uma reprodução assistida, né? Ela às vezes já tentou, algum tempo não conseguiu, ou então teve um filho há muito tempo e agora quer tentar novamente, não está conseguindo, né? Uma mulher de 40, sei lá, chegar até 50 anos. No caso de uma gravidez gemelar, nessa mulher, ela vai ter mais risco do que em outra, mais jovem? Porque na gravidez você tem a influência da gravidez e a influência do que ela já traz antes da gravidez. Então, todo e qualquer ser humano, depois de uma certa idade, vai ter, digamos, maiores morbidades ou maiores condições de desenvolver algumas morbidades, dentre elas diabetes, hipertensão, que são patologias assim ou doenças que podem surgir durante o período dos 9 meses de gravidez. Então, a pré-eclâmpsia, de cada 10 pacientes que engravidam, uma vai ter. Se você tem uma gravidez gemelar, você aumenta esse potencial. Diabetes, também. E tudo isso relacionado ao contingente placentário. Então, se você tem uma gravidez gemelar, você tem como se tivesse 2 placentas. Se for trigemelar, é 3 placentas. Então, esse número de fetos, esse número de placentas, vai ter uma contribuição potencial maior para desenvolver essas manifestações.
E é essa pessoa que está numa situação delicada, que a gente pode dizer, né? Está numa gravidez de muitos filhos gêmeos, né? Vem de uma reprodução assistida ou está com uma certa idade, já passou dos 40 anos. Ela vai ser tratada como, não pode sair de casa, não pode trabalhar. Como é que vai ficar a rotina dela diária? Quando a gente vai para a literatura, né, o que está baseado em evidências científicas, assim, repouso, embora o próprio casal, digamos, acaba se adaptando ou criando uma rotina que vai tirar ela, a grávida, de um certo estresse, mas a literatura não defende que o repouso vai proteger ela, tipo de um parto prematuro, né, ou de uma elevação da pressão arterial, ou até mesmo uma diabetes gestacional. Por exemplo, se você tem atividade física, você queima caloria e isso é bom para evitar o diabetes, né? Se você tem, digamos assim, uma vida onde você não se abstrai, você, digamos, até se desestressa menos do que ficar 24 horas pensando que pode ter um acidente ao longo da gravidez. Então, na verdade, a orientação, a paciente ela vai, digamos, conduzir a gravidez de acordo com o que vai aparecendo. É claro que existem protocolos, então se você pensa que na gravidez existe um risco maior de um trabalho de parto prematuro por ser uma condição gemelar, então você vai, tipo, medir o colo uterino daquela paciente entre 14 e 26 semanas para ver se tem uma redução do colo uterino. Se houver uma redução do colo uterino, o médico obstetra que está seguindo, ele pode empreender alguma medida, né, tipo uma cerclagem ou usar um pessário vaginal para tentar diminuir o risco de um acontecimento de um trabalho de parto pré-termo, né? Pode utilizar a mão de um corticoide, que é uma medicação que a gente usa para maturar o pulmão do feto, caso ele venha a nascer prematuro. Então, assim, você vai, na verdade, criando uma estratégia à medida que esse risco ele vai se configurando. Então, a avaliação da gravidez é muito dinâmica, assim, não existe uma receita de bolo que você vai aplicar do começo até o final da gravidez de forma universal. Você vai ter que particularizar, você vai ter que individualizar. Então, a cada consulta que a paciente tem, você vai avaliar o risco dela. E na gemelaridade, assim, dependendo do tipo de placenta, você vai encurtar as consultas. Exemplo, se for uma placenta só, você tem que seguir aquela paciente a cada 15 dias a partir de 14 semanas. Se for duas placentas, gêmeos bivitelinos, você teria que seguir a cada 15 dias a partir de 26 semanas. Isso também com a assessoria ou com a utilização do ultrassom. Então, digamos assim, além da consulta, né, do manejo clínico, uma coisa hoje que veio, digamos, dar um potencial maior de conforto para o obstetra, para a paciente em termos de resultados com êxito, é a utilização do ultrassom no segmento pré-natal na gestação gemelar. Então, se for univetelino, gravidez de uma placenta só, monocoriônica, como a gente chama, a partir de 14 semanas, de 15 em 15 dias tem que seguir. Por quê? Porque tem várias patologias, doenças que são próprias daquele tipo de gestação. Que se você não detectar, vai ter um parto pré-termo. Aumenta a morbidade e mortalidade neonatal. O que a gente poderia citar que levaria à prematuridade, doenças ou problemas nesse tipo de gravidez? Um exemplo, tipo na gestação de uma placenta só, monocoriônica. É comum você ter uma patologia que a gente chama transfusão feto-fetal. Então, onde um irmão, imagine que nós dois somos irmãos do mesmo sexo, aqui no caso seria, né? E estaríamos dividindo a mesma placenta. Então, eu me daria o luxo de transfundir de forma autônoma o meu sangue para você por conta própria. Então, eu ficaria anêmico e você ficaria com a sobrecarga sanguínea. E isso seria ruim para mim, que estaria, digamos assim, sendo ensanguinado, perdendo sangue, e para você também, que ia ter mais sangue do que o necessário para você. Então, isso é definido hoje definido, constatado, diagnosticado através do ultrassom e de forma bem precoce. No primeiro trimestre você já consegue fazer isso. A gente sempre escuta, tinha um que um sempre se desenvolveu mais quando é em caso de gêmeos, né? De um casal. Ou dois, né? Um se desenvolveu mais, um se alimentava mais que o outro. É mais ou menos essa briga aí da sobrevivência dentro da placenta. Porque também, assim, embora a placenta seja, às vezes, para os dois, não quer dizer que vai ser 50% para mim e 50% para você. Eu sempre costumo dar um exemplo para o casal. Imagine que você tem uma pizza e tem 8 pedaços lá, você fatiou em 8 pedaços. Mas tem um irmão que vai, digamos assim, obter 1 ou 2 pedaços, enquanto o outro vai comer os 6 ou 7 pedaços. Então, na gestação gemelar pode acontecer isso. Um irmão, digamos assim,
se apodera de um percentual maior da placenta e resta um pouquinho para o outro. E aquele pouquinho da placenta para o outro, digamos, vai gerar um bebê que vai ter um menor peso, né? Vai gerar um bebê que de repente pode até desenvolver a gravidez em si pode desenvolver um trabalho de parto prematuro em decorrência daquilo. Então tem uma série de coisas que está ligado, na verdade, quando você pensa em gestação gemelar, a placenta. Né? E a gestação gemelar que está correndo tudo bem, está sendo acompanhada, aparentemente não tem nenhum problema, ela pode ser utilizada um parto normal nesse caso? O tipo de parto vai depender, primeiramente, digamos, da condição da mãe e dos bebês, né? Então, assim, tem algumas condições que você tem que antecipar o parto pelo risco materno ou risco fetal. Se você tiver, digamos, fetos que têm uma condição ruim, não é bom que eles sofram aquele estresse do trabalho de parto, porque durante o trabalho de parto você vai ter uma privação de oferta de oxigênio e ele vai nascer com pouco oxigênio ou até sem oxigênio, que vai gerar um prejuízo neurológico para ele para o resto da vida. E também o segundo fator seria o quê? A posição dos bebês. Então, assim, no livro, o que é que está posto? Que se o primeiro bebê tiver de cabeça, o parto vaginal pode se dar. Um fator limitante hoje é a questão porque isso que está no livro está pautado no ensinamento obstétrico do passado, onde é um termo que eles dizem tocurgia, que era o uso de manobras para retirar o feto. Hoje os obstetras eles não têm tanto, digamos assim, afinidade com isso. Então fazer uma versão externa para colocar um bebê que estava pélvico, sentado, de cabeça. Isso praticamente quase ninguém hoje sabe fazer, né? Se perdeu ao longo do tempo. Então é muito mais fácil, muito mais cômodo e até passa a ser mais seguro, porque se você não tem aquela habilidade hoje que os anteriores tinham, faziam a cesárea. Mas se o primeiro está de cabeça, o parto vaginal pode acontecer. Se o primeiro está sentado, que é pélvico, ou atravessado, que seria a apresentação córmica, você contraindica. Por quê? Porque pode acontecer um fenômeno que a gente chama coalizão fetal. As duas cabeças engancham e aí você não consegue tirar nenhum nem outro. E aí os dois vão a óbito. Então, se você tiver essa segunda condição, é parto abdominal com certeza. Então, essa decisão também depende desse acompanhamento e da conversa também com o profissional, né? Você tem que pesar o que é que o profissional pode oferecer, o que é que a mãe, digamos, pode oferecer. Pode oferecer, ela está bem, o feto está bem, o profissional ele está seguro, existe uma equipe. E também a assistência do parto gemelar não é um obstetra para fazer o parto, é uma equipe, né? É uma equipe que vai compor com um neonatologista, são 2 neonatologistas, são 12 bebês. Anestesista que tem que estar habituado, a paciente vai fazer mais hipotensão durante o trabalho de parto, então é uma equipe que tem que estar habituada, afeita àquela paciente. Ok, doutor Verardo, quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa, esclareceu bastante sobre a questão do gemelar, que a gente tem muita dúvida, né? O nosso programa, infelizmente, está acabando, o Vida e Saúde de hoje fica por aqui. Quero agradecer a sua audiência e quero que você continue aqui comigo na próxima semana. Tchau, tchau e até a próxima.